Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Bem-vindos a mais uma noite do primeiro Seminário Viamonense de Produção Cultural. O primeiro curso desta noite é o curso de Profissionalização, Valorizando a Sua Arte, com Aretucha da Soler. Olá, me chamo Aretucha e vou falar um pouquinho sobre profissionalização. Como podemos valorizar nossa arte? Antes eu vou me apresentar um pouquinho. Eu sempre tive 3 grandes paixões: animais, dança e viagens. E ao longo desses anos eu consegui transformar essas 3 paixões em algo rentável, em algo que me trouxesse, além de uma satisfação pessoal, um retorno financeiro. Eu me formei em biologia e trabalhei com licenciamento ambiental. E apesar do retorno financeiro ser bom, eu não estava feliz. Eu queria trabalhar com animais, diretamente com animais, mais especificamente cachorros. Eu cheguei a fazer 2 anos de veterinária, cursei veterinária, mas eu vi durante a faculdade que se acontecesse algo, quando eu estivesse trabalhando com veterinária, né, e algum animal viesse a óbito, eu ia ficar muito mal. E aí fui vendo assim que também não era o que eu queria. Eu queria trabalhar com animais, mas eu queria mais era ter os cuidados, queria brincar. E isso era uma coisa que eu fiz durante um bom tempo, quando eu trabalhei em protetoras de animais, mas eu precisava ter um retorno, né? Então eu comecei a pensar, poxa, mas como que eu vou transformar isso viável, né? Como que eu vou ter um retorno simplesmente brincando com o cachorro, cuidando deles? E aí, depois de muito analisar, eu lembrei que numa desses resgates que eu fiz com os cães, um deles eu não tinha como ficar, não tinha quem ficasse com ele, e aí eu tive que levar para um hotel para cachorros. Isso eu devia ter uns 14 anos, acredito. E ali bateu aquela coisa assim, tipo, poxa, é isso que eu quero ser quando crescer. Eu quero ter um hotel para cães. E aí eu lembrei daquilo e comecei a pensar como é que eu poderia tornar viável, então, esse hotel para cães. Hoje, graças a Deus, é a nossa principal fonte de renda e eu sou muito feliz em poder trabalhar com o que eu sempre amei. E não satisfeita, eu quis também transformar um hobby, né? Era muito visto como hobby, que é a dança. Eu, desde pequena, eu danço em balé e meu esposo dançava em CTG. Ele também dava aulas, então ele já tinha um certo retorno financeiro, mas era muito pouco, perto dos gastos que a gente tinha. Eu comecei a fazer parte também de um grupo e a gente tinha mensalidade, a gente tinha gastos com roupas, com a própria locomoção, e isso estava me chateando, porque apesar de a gente estar fazendo uma coisa que a gente gostava muito, a gente tinha muito gasto com aquilo ali. Então eu comecei a pensar, poxa, mas como é que a gente podia fazer algo que pelo menos empatasse, pelo menos a gente tivesse aquele hobby, mas que a gente não tivesse gasto, né? Então a gente formou um grupo. A gente formou um grupo de danças e, para melhorar, a gente uniu a nossa paixão por dança e a nossa paixão por viagens. Então a gente formou um grupo de danças para viajar. E inicialmente assim empatava. A gente não tinha nenhum lucro, mas a gente também não tinha gastos. E evoluindo, né, toda a nossa ideia, hoje a gente, além de não ter gastos, a gente consegue fazer viagens bem legais. A gente já fez viagem para a Europa, para os Estados Unidos, para a Argentina,
e todas sem gasto nenhum. E agora, nosso próximo foco é ganhar também, além de poder fazer tudo isso, ter um retorno financeiro. Tá, eu sei, tudo muito legal, muito bonito, mas afinal, como transformar aquele hobby, aquela válvula de escape que a gente tem nos finais de semana em algo que a gente faça todos os dias? Então, primeiramente, a gente tem que conhecer, logicamente, o mercado para aquilo que a gente gosta tanto de fazer, se tem mercado para isso, né? Além disso, a gente tem que a gente tem que entender que, assim como qualquer outra profissão, tu vai ter que te dedicar, tu vai ter que ter responsabilidade, comprometimento, investimento e ter a certeza de que muitas dificuldades vão surgir ao longo desse trajeto. Não vai ser simplesmente, vou mudar tudo, vou parar agora de trabalhar com o que eu estou trabalhando e vou me dedicar a alguma coisa que eu gosto. Não é bem assim, né? A gente tem que ir de pouquinho em pouquinho. Mas e por onde começar, então? Eu diria que começando com um trabalho extra seria uma boa, porque aí tu vai sentindo o mercado, vai vendo se aquilo ali realmente é rentável e se tu vai conseguir, ao longo dos anos, largar o teu emprego para viver somente daquilo. Além disso, é preciso investir em aperfeiçoamento, porque por mais que seja uma qualidade natural, né, a gente tem que ir aprimorando cada vez mais e se aperfeiçoando. Então, fazer cursos, treinamentos, tudo que possa aperfeiçoar aquilo que tu já tem um talento natural. Além disso, tem que ir atrás dos materiais necessários, né? Quando é um hobby, a gente pode, digamos, usar aquelas coisas meia boca, mas quando é para ser uma profissão, quando tem que ser profissional, tu também tem que ter os materiais profissionais. Então, tu tem que ir atrás de materiais de qualidade para oferecer um serviço de qualidade. Assim, quanto mais materiais adequados você tiver, também o seu trabalho será mais profissional e mais pessoas estarão dispostas a pagar um bom valor por seu trabalho. Outra coisa muito importante é fazer contatos, buscar falar com pessoas que já trabalham nessa área que você quer ingressar. E monte cases, porque é muito importante você ter uma amostra do que você pode realizar. Agora eu vou mostrar 3 grandes amigos que se tornaram profissionais nas áreas que tanto amam e eles vão mostrar, eles vão falar como que foi a chave, como aquela chave da virada, sabe? Agora eu devo cobrar, agora eu estou apto a cobrar pelo meu trabalho. Vamos ver? Meu nome é Guilherme Valadas, sou músico e produtor audiovisual e eu comecei o envolvimento tanto com a música quanto o gosto pelo vídeo, pela produção de vídeo, assim, desde muito cedo. Então, quando eu era muito pequeno, na minha família a gente tinha o meu avô que tocava violão. E nos encontros de família ele sempre tocou e cantou e automaticamente ia nos incentivando a fazer isso, né? E assim eu comecei a tocar violão nas junções de família. Logo após comecei a fazer aula, né, de violão e aula de canto também. E isso por volta dos meus 8, 9, 10 anos de idade. E desde os meus 6 anos de idade, eu dançava em grupos de danças do Rio Grande do Sul. E nos grupos de dança sempre teve um musical que acompanhavam esses grupos de dança. E essa aproximação com esses músicos, vendo os guris em cima do palco tocando, atuando assim, sempre me chamou muito a atenção. Porque era talvez a forma mais glamurosa que eu via do que o meu avô fazia em casa, num evento grande, num público, né, numa situação, talvez numa condição melhor assim, né, mais representativa. E por dançar desde muito novo nos grupos de dança, quando eu tinha por volta de uns 15 anos assim, eu sempre toquei e cantei, né? Fui fazendo aula e competindo nos eventos individuais, nos rodeios individuais, competições individuais que existiam. E até que nos meus 15 anos, no CTG que eu participava, precisavam de alguém que cantasse e tocasse violão. E
por fazer parte do grupo assim, fui lembrado, né, naquele momento ali, e comecei então a tocar para os grupos de dança. Só que, claro, através de um valor simbólico de passagem, assim, e tendo como contraponto a isso o aprendizado, né? O aprendizado de experiência de organização, experiência musical e a vivência que se tem em tocar em tantos lugares distintos, assim, né? E assim eu fui conduzindo a vida, assim, isso aí, acho que em torno de 2006, 2007, até o ano de 2015, tá? E é onde é que acontece essa divisão. Durante todo esse tempo, eu trabalhei como técnico em informática, desde os meus 14, 15 anos de idade. E eu sempre tive isso em paralelo com a música, porque era uma realidade distante, né? Achar que teria a possibilidade de viver da música, não sobreviver, e sim viver, né? Ter umas condições boas para se viver da música. Então eu empurrei com a barriga esses 2 trabalhos assim até a última gota, né? Que foi em 2015, que chegou um momento onde eu estava tendo muito compromisso musical e tendo compromisso com uma empresa. Não conseguia fazer os 2 bem, né? E claro que a empresa se prejudicava, porque entre essas 2 coisas que eu gosto, a música falava mais alto, né? Então eu preferia tocar a noite inteira do que estar às 7 da manhã dentro do escritório. Então comecei a me atrasar, comecei a ter vários problemas, até que por força do destino e da minha gerência da época, a escolha foi feita, que foi onde eu fui demitido de uma empresa de TI e passei a viver só da música, né? Então acho que foi aí que aconteceu a grande virada, assim, de a música se tornar uma fonte de renda e a única fonte de renda, né? Então teve um grande aprendizado assim durante toda essa trajetória e muito medo, né? Porque eu me preocupo muito assim com a minha qualidade de vida financeira, né? Eu acho que é algo que todos nós devemos se preocupar e é importante na vida de todo mundo. Então eu sempre tive medo de fazer essa escolha. E essa escolha foi feita por um terceiro, aonde eu passo a viver somente da música e de lá para cá muito estudo de organização financeira, estudo de música, também muitos erros, né? Muitas coisas que deram erradas, assim, muitas perdidas, mas sempre num constante aprendizado. Até eu conseguir estar bem já estabilizado, vivendo da música, e a gente chega no ano de 2020 e encontra uma grande pandemia na nossa frente, assim, a gente encontra um acontecimento que muda a vida de todos, principalmente para quem era músico, porque os eventos acabaram 100%. Né? Depois de meses que surgiram as primeiras lives e algum evento que o músico poderia atuar, mas até então não. Porém, a vida seguiu, as contas seguiram, os compromissos seguiram e nós tivemos que achar um jeito de se reinventar em meio a tudo isso. Então, por eu já ter um hobby com o vídeo, nesse momento eu invisto tudo que eu tenho, todo o meu tempo, na produção audiovisual. Conceitos, equipamentos, o certo e o errado, o bonito e o feio, saber tudo, desde a câmera fotográfica até um produto final, que seria um grande evento filmado e produzido, né, como um filme, um curta-metragem, um documentário e etc. Né? E sempre buscando não só o conhecimento técnico do que eu faço, mas também o conhecimento empresarial, né? Acho que isso aí talvez todo mundo que trabalha com a arte seja o tendão, seja o calcanhar de Aquiles, né? Que é tu te enxergar e te posicionar e estudar e focar como empresa e não como artista, né? Então, buscando estudos desse viés que eu consegui me estabilizar e hoje vivo exclusivamente da produção audiovisual, né? Comecei só com uma grande vontade, uma grande admiração pela uma cultura gaúcha, que me levou ao palco da cultura gaúcha, que depois me levou a produzir eventos para a cultura gaúcha. E foi mais ou menos assim. Bom, no meu caso, eu percebi, digamos, o momento que eu poderia viver do meu trabalho, ou receber pelo meu trabalho, né? Me tornar um profissional, no momento em que eu era requisitado para tocar e cantar
um CTG Pagos da Saudade, onde eu já fazia algumas apresentações com eles, né, mas sem compromisso isso, né? Eu ia quando eu podia, né? Porém, eles começaram a pedir, a me convidar seguidamente para fazer parte do grupo musical nas apresentações. Até que chegou um momento em que eu percebi assim, né, que eles gostavam do meu trabalho e que eu achei que era o momento de poder me colocar de uma forma mais profissional, né? Seria cobrando, né? Colocando um valor naquele meu trabalho, né? Porém, o que eu acho principal disso não é necessariamente o preço que tu coloca no teu trabalho, né? Mas esse valor que tu coloca no teu trabalho, ele acarreta também uma mudança de postura, né? No momento em que tu começa a cobrar, tu precisa te portar também profissionalmente, precisa ter mais responsabilidades, precisa aprimorar o teu trabalho, né? Fazer sempre com aquele cuidado de fazer bem feito, né? Pois pode chegar um momento que, se não tiver aqueles cuidados, alguém vai dizer para ti, mas eu te paguei por esse teu trabalho, né? Então, no momento que tu coloca preço, as pessoas também vão te cobrar diferente, né? Vão te exigir mais. E então isso também tem essa mudança de postura. Não é só uma mudança de não cobro nada e a partir de agora eu cobro. Mas junto com isso vem uma mudança de postura, mais responsabilidade, mais respeito pelo nosso trabalho, né? Pela nossa profissão. E eu acho que para mim foi mais ou menos assim que aconteceu. E acredito que para outras pessoas pode ter, cada um com certeza tem o seu momento em que vira essa chave, né? Mas no meu caso foi mais ou menos assim que aconteceu. Um momento em que eu dei um valor, mas também junto com esse valor veio uma mudança de postura, uma mudança de mentalidade, uma mentalidade mais profissional. Olá, tudo bem? Sou Luiz Wagner, sou fotógrafo e estou aqui para contar para vocês como é que foi a minha experiência de quando decidi que precisava cobrar pela minha fotografia, cobrar pelo meu trabalho, pela minha arte. Isso aconteceu a partir do momento que eu precisava ficar à disposição das pessoas, dos clientes. As pessoas contratavam um serviço e precisavam receber um material. E como a gente, quando vai entregar um produto, a gente geralmente tem custos, além desses custos em maquinário, o tempo que tu dedica para pegar e estudar, adquirir experiências, tu precisa repassar esse valor, esse tempo, mas principalmente o tempo que tu dedica para isso e o tempo que tu deixa de estar com a tua família. Nesse momento eu decidi colocar tudo na ponta do lápis, escrever todos os meus custos e fazer uma média de quanto eu decidiria que valeria o meu tempo, principalmente. E hoje é o que eu mais prezo, principalmente o tempo. A qualidade do meu serviço também é algo muito importante, mas que principalmente a gente tem que dedicar e decidir pelo nosso tempo. Espero ter ajudado vocês e que façam bom uso dessa minha experiência. Abraço, tchau, tchau. Bom, agora que a gente já viu que é possível a gente transformar o nosso hobby em uma profissão, e também já vimos casos, né, de pessoas que deram aquela virada de chave e passaram a cobrar pelos serviços que até então eram chamados de hobby, né? Eu vou falar um pouquinho sobre precificação, porque quando a gente está no início da carreira, é uma dúvida que não tem como fugir, né? Como que eu vou precificar o meu trabalho? E essa dúvida sempre é muito difícil, porque, na verdade, a gente vai estar se autoavaliando e isso gera uma insegurança muito grande. Será que eu posso cobrar por isso? Será que esse valor é justo? Eu diria que aprender a ver o valor no próprio trabalho é um processo
em que a gente leva tempo até entender que a gente faz bem aquele trabalho e que a gente merece receber por ele. Além do resultado do trabalho e a entrega, é preciso levar em conta várias variáveis, assim como horas trabalhadas, ferramentas utilizadas, cursos realizados e outros recursos que fazem parte da criação e da realização. Mas então, como precificar um trabalho? Na verdade, definir um preço não é uma ciência exata, mas podemos seguir alguns aspectos e técnicas que facilitam na precificação. Alguns aspectos importantes na composição do preço. Número 1, custo. Como eu falei anteriormente, é preciso calcular todos os custos envolvidos para a produção de um serviço ou de um produto. É preciso calcular desde a matéria-prima até os impostos. Número 2, concorrência. Se você estiver começando e ainda não tiver aquele grande diferencial competitivo, é importante ficar atento aos concorrentes do mercado e seguir políticas e preço similar. E aí, conforme for ganhando experiência e carteira de clientes, aí sim você pode ir reajustando o seu valor para elevar a rentabilidade do seu negócio. Número 3, consumidor. É muito importante levar em consideração o valor máximo que o cliente está disposto a pagar. Para isso, faça pesquisa de mercado e cenário econômico e também conheça o público-alvo e o poder aquisitivo. Número 4, trabalho. É importante você avaliar o tempo que você demorou tanto para produzir um trabalho quanto para prestar um serviço. Número 5, valor agregado. Crie um elo entre você e o cliente, porque muitas vezes o mais importante para o cliente é justamente o valor agregado. Agora eu vou passar algumas técnicas para precificar o seu trabalho. Número 1, markup. Esse é o mais básico, mas também mais seguro e eficiente na questão de definição de preços. Ele funciona através da análise de custos de produção, comercialização, distribuição e divulgação. Número 2, preço teto. Essa técnica ela consiste em fazer um estudo do mercado, verificando os preços mais altos dos concorrentes. E aí tu vai então basear o teu preço nesses preços. Só que ela é um tanto questionável, porque nem sempre o valor dos custos que o teu concorrente vai ter serão os mesmos que os teus, né? Então, essa técnica ela não é muito utilizada. Técnica número 3 é a percepção de valor. Nessa técnica não é considerada a concorrência, tá? Ela é apenas a percepção de um valor para o seu cliente. E aí, quanto maior o valor do produto ou serviço para o seu cliente, maior o valor do preço do seu trabalho também. Vou passar agora 6 passos simples de como saber cobrar. Número 1, estabeleça sua meta mensal. Para isso, você vai considerar a carga tributária que vai recolher e jogar o valor acima. Isso é, se você quer um salário X, você considera X mais 30%. Esse será o valor mensal que você terá como base nos próximos cálculos. Por exemplo, salário mensal desejado, R$ 2.500. Total, salário mais tributos, R$ 3.250. Número 2, calcule o seu valor hora. Primeiro, faça uma estimativa de horas que você vai gastar para completar o serviço. E para calcular a hora trabalhada, você vai dividir o seu salário pela quantidade de horas mensais. Um exemplo, se você trabalhar 200 horas por mês e deseja um salário de 2.500, você vai dividir 3.250, lembram daqueles 30% dos impostos, por 200. Então, o valor hora vai ser 3.250 dividido por 200 horas, que é igual a 16,25. Número 3. Defina os custos fixos. É importante considerar nos custos fixos desde luz, internet, aluguel e outros custos que devem entrar nessa conta. Uma dica que pode ajudar a controlar esses números é o software de gestão financeira, como o Zero Paper. Vou citar um exemplo. Luz R$ 35, internet R$ 65,
telefone 30, gasolina 50, hospedagem 60, aluguel 800. Total, R$ 1.040. Número 4. Faça o cálculo dos custos fixos. Divida o custo fixo pelo total de horas que você pretende trabalhar durante o mês. Acrescente o resultado ao valor da sua hora trabalhada e esse será o valor que deverá ser cobrado pelas suas horas trabalhadas. Um exemplo, valor da hora trabalhada, R$ 16,25. Custos fixos mensais, R$ 1.040. Custos fixos dividido pelas 200 horas, fica R$ 5,20. O valor total da hora trabalhada vai ficar R$ 16,25 mais R$ 5,20 igual a R$ 21,45. Número 5. Adicione as despesas do investimento. Se quiser, pode estabelecer uma margem de lucro para investir em novos equipamentos, novos cursos, entre outros. Estabeleça uma porcentagem de 10% a 20% e acrescente esse valor ao seu custo por hora. Um exemplo, salário base R$ 3.250. Valor destinado a investimento, como cursos, equipamentos, entre outros, R$ 325, ou seja, 10%. Então, R$ 325 dividido por 200 horas igual a 1,62. Assim, o total do valor da hora trabalhada vai ser R$ 21,45 mais 1,62, igual a R$ 23,07. Número 6. Utilize o preço da hora trabalhada para calcular o valor dos serviços. Para estabelecer o seu preço, multiplique o valor da sua hora, já considerando o custo fixo e a porcentagem de lucro, pela quantidade de horas que serão necessárias para concluir o serviço. Um exemplo, serviço X, 48 horas de trabalho, valor 48 vezes 23,07, igual a R$ 1.007,36. Após definir o quanto cobrar pelos seus serviços, é preciso ter alguns cuidados. Já devem ter percebido que não existe fórmula mágica. É preciso entender o mercado que atua, o serviço que presta e principalmente as dificuldades dos potenciais clientes. Estando confiante do valor que você vai cobrar, você pode negociar valores e também até recusar algumas propostas que são descabidas. Uma dica final é não cair na tentação de aceitar valores muito baixos só pela ansiedade de ganhar dinheiro. Isso porque tu pode acabar se sentindo na obrigação de fazer sempre preços baixos e acabar não sendo suficiente nem para os teus gastos, né? E vai ter sempre um lucro muito pequeno. É muito importante focar em prospecção, num bom marketing e caprichar nas propostas. Agora eu vou dar 7 dicas para ter sucesso nessa profissão. 1. Faça um bom planejamento estratégico e financeiro. O planejamento envolve a definição de objetivos e da maneira mais adequada de chegar até eles. A tua estratégia de atuação deve considerar todas as áreas do negócio e ser ajustada de tempos em tempos. Ela deve acompanhar as mudanças de cenário e as novas exigências que podem acontecer. Dica número 2. Seja resiliente. Independente da área de trabalho ou do nível de experiência, sempre vai ter algum obstáculo. E todos nós passamos por certas situações que afetam a motivação do dia a dia. A resiliência é justamente a capacidade de aprender com os erros e superar eventuais problemas que podem acontecer sem desanimar. Número 3. Invista em qualificação. No Brasil, muitos setores reclamam da falta de profissionais qualificados para executar determinadas funções. E isso abre uma excelente oportunidade de crescimento para quem tem um bom preparo. Por isso, para estar sempre alinhado com as demandas do mercado, é importante destinar uma parte dos seus recursos para investir em aprimoramento técnico. Dica número 4. Formalize seu trabalho. Ter um CNPJ e se cadastrar no MEI, microempreendedor individual, ele é um processo muito simples e vai abrir muitas portas. Esse procedimento pode ser feito online e não tem custo. Dica número 5. Utilize o marketing a seu favor. É muito importante estruturar o marketing pessoal. Isso porque, além de valorizar as suas competências, vai demonstrar aos potenciais clientes o quanto eles podem confiar em você. Dica número 6.
mantenha contato com os profissionais da área. Ao estreitar relações com outros profissionais do mesmo ramo que o seu, vai ser possível, além de descobrir novas formas de aprimorar as habilidades, você vai entender melhor o funcionamento do mercado. Dica número 7, trabalhe em espaço coworking. Esse tipo de ambiente ele é ótimo para conhecer outras pessoas que também estão interessadas em novas oportunidades de negócio. Além disso, um bom espaço compartilhado conta com tudo o que você precisa para receber seus clientes com profissionalismo e com um custo bem reduzido. Eu tenho certeza que com o tempo você vai encontrar clientes que estarão dispostos a pagar o valor que o seu trabalho merece. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem. Um beijo. Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura.